Olá a todos e todas, professor Sérgio Munim, Sociologia, dando continuidade às nossas reflexões sociológicas, tá? Bom, no nosso encontro passado, a gente estava ali na seara da questão da cultura, da questão do etnocentrismo cultural, na questão do relativismo, também cultural. E aí agora, sem necessariamente sair dessa questão da cultura, a gente vai fazer um salto, né? Pensar a questão da cultura dentro do capitalismo e, sobretudo, a partir do que ficou conhecido como indústria cultural. Então, o que vai aparecer na aula de hoje, né? A ideia de cultura outra vez, a indústria cultural, a ideia de capitalismo, a ideia de desigualdade e a ideia de ideologia, né? Então, a ideia da indústria cultural, ela consegue trazer para si uma confluência de todas essas expressões, de todos esses entendimentos, né? Uma vez que, se por um lado, a cultura pode ser entendida como os padrões, né, e o conjunto complexo, né, de símbolos, significados, crenças, de um povo, dentro do capitalismo, alguns padrões culturais foram elegidos, né, foram escolhidos a tal ponto de se transformarem em mercadorias, ou seja, uma ideia, um símbolo, algo que é expressivo de uma cultura, dentro do capitalismo, ele pode ser convertido numa mercadoria e, portanto, ele vai acabar ganhando um valor de troca e ele vai ser convertido ali num bem de consumo, fazendo com que aquilo que antes seria uma prática social que identificaria um determinado grupo, agora se transformaria, né, numa espécie de bem de consumo à disposição de pessoas de outros grupos. E isso pode ser lido como uma coisa positiva, mas também pode ser lido como uma coisa negativa, uma vez que a vida das pessoas, né, estaria sendo atravessada por essa questão mercadológica e os nossos saberes, os nossos padrões culturais acabariam se convertendo em mercadorias e esvaziando de sentido, né, aquilo que nos forma, né, enquanto seres que têm uma identidade cultural. Tá? Então, vejam, nós temos aí o conceito de ideologia, a ideia de indústria cultural e a ideia de capitalismo, tá? Bom, ideologia, indústria cultural e capitalismo estão interligados na manutenção da ordem social vigente. Que ordem social vigente é essa, professor? A ordem capitalista, que determina que qualquer coisa que exista, até mesmo os sentimentos e os pensamentos, possam ser convertidos em mercadoria, possam ser comprados, possam ser vendidos. Se sentimentos e pensamentos no capitalismo podem virar mercadoria, a cultura também pode virar mercadoria, né? E mais, a indústria cultural também tem a ver com o fato de que, às vezes, na forma como um país funciona, ele precisa escolher símbolos e forjar esses símbolos como símbolos que vão representar uma nação inteira. Então, se por um lado eu tenho a indústria cultural que transforma os padrões culturais em comércio, em mercadoria, essa mesma indústria cultural, quando utilizada pelo Estado, é pensada para forjar padrões identitários que representariam, né, toda uma nação. E aí, nesse sentido, vem a calhar o uso, por exemplo, da propaganda, que é um recurso ideológico, mercadológico, informacional, que pode ser utilizado por diferentes grupos, né, para determinadas finalidades, determinados objetivos. Pois bem, no capitalismo, a ideologia funciona como um conjunto de ideias que naturalizam as desigualdades e reforçam a dominação de classe. Então, olha só, o capitalismo cria a ideia de que, se existe desigualdade, ela não é um problema do próprio sistema capitalista. Ela tem a ver com a dinâmica natural de funcionamento da sociedade. Pelo capitalismo, pobreza e riqueza não seriam fenômenos sociais, seriam fenômenos naturais. Ou seja, se existem pobres, é da ordem da própria natureza da vida humana que os pobres existam. Se do outro lado existem os ricos, conforme a ideologia capitalista, é da ordem da natureza da vida humana que existem os ricos. Nesse sentido, essa máscara que é criada pelo capitalismo, que nos convence de que pobreza e riqueza não são eventos naturais, aliás, não são eventos sociais, mas naturais,
Isso nos impede de ver essas situações como problemas que possam ser resolvidos a partir das decisões humanas, fazendo com que a gente adote essa visão, né, de que as desigualdades seriam um fenômeno que não pode ser resolvido, uma vez que ele seria um fenômeno natural. E como é que o capitalismo faz isso? Ele cria ideologias para nos convencer disso e faz o processo de propagação dessas ideologias. Como? A partir desse fenômeno da indústria cultural, né? Vendendo as suas ideias e os seus valores, sobretudo a partir dos meios de comunicação, tá? Então, a indústria cultural, por exemplo, age nesse contexto ao produzir e disseminar bens culturais em massa, tá? Como filmes, músicas e programas de TV que reforçam valores capitalistas, estimulam o consumo e enfraquecem a criticidade. Pessoal, só nessa frase aí, por último, a gente consegue notar que, por exemplo, percebam as mensagens que estão contidas em algumas músicas, percebam as mensagens que estão contidas em alguns filmes, percebam as mensagens que estão contidas nos programas de TV. Você vai perceber que o tempo inteiro, em ambos esses mundos, existe ali uma mensagem mercadológica em muitos aspectos que está sendo transmitida, né? Que a gente não percebe, mas ao mesmo tempo percebe. A gente não percebe conscientemente, mas o inconsciente da gente está recebendo aquela informação e em algum momento ela vai aparecer para nós como uma decisão espontânea, né? Então, por exemplo, se a gente tem hoje todo um cenário da música sertaneja que fala sobre a vida no meio rural, sobre o estilo de vida, das relações amorosas, na vida no trabalho, ali há uma mensagem sobre o estilo de vida que tem que ser adotado, que está ali, né, sendo enviada de forma muito discreta a partir do que seria uma simples canção, uma simples proposta artística. O mesmo acontece, por exemplo, com os filmes, né? Vejam, durante o nazismo, o governo de Hitler usou de forma muito intensa o cinema para propagar as ideias de ódio ao povo judeu a partir do cinema. Então, ele tinha cineastas que trabalhavam para ele para produzir os filmes como propaganda. Então, esses filmes eles eram pensados para serem transmitidos em massa para a nação alemã, com o objetivo de convencer aquelas pessoas do perigo que a sociedade alemã corria por conta da presença nazista, tá? Então, e hoje em dia, as propagandas, por exemplo, a partir das redes sociais, têm cada vez mais ocupado esse lugar, né, quase que constante, porque a gente acorda e dorme com o celular do lado da gente, recebendo ali aquelas informações que parecem ser um puro entretenimento, quando, na verdade, elas estão completamente recheadas de valores da ordem vigente, tá? E detalhe, infelizmente, em boa parte dessas mensagens da indústria cultural que estão presentes nos filmes, nas músicas, nos programas de TV ou em outros meios de comunicação, não nos é oferecido nenhuma possibilidade de pensamento crítico, tá? Pelo contrário, ninguém espera que a gente reflita e problematize aquilo, tá? Quem está promovendo esse sistema espera que a gente apenas se adeque a essas regras como elas estão sendo colocadas. Assim, por exemplo, a cultura vira mercadoria e contribui para a reprodução do sistema, moldando subjetividades, ou seja, a nossa forma de pensar individual, de forma conveniente ao capital, ou seja, ao capitalismo. O conceito de ideologia é central na análise das relações entre cultura, poder e dominação. Em seu sentido mais amplo, ideologia refere-se a um conjunto de ideias, valores, crenças e representações que orientam a visão de mundo de indivíduos e grupos sociais. Olha só, aqui eu tenho um sentido mais amplo de ideologia, que é como ele é empregado mais comumente, né? Um conjunto de ideias, valores, crenças e representações, ou seja, nossas visões de mundo, né? Que orientam os indivíduos e os grupos na forma como esses estão vivendo no cotidiano, tá? Essa é uma primeira definição do que seria ideologia. No entanto, na tradição crítica da sociologia, especialmente a partir de Marx e de Engels, tá? A ideologia é entendida como um instrumento de dominação simbólica, que contribui para manter a desigualdade social ao naturalizar as relações de exploração.
Por um lado, eu tenho uma ideologia, que é um conjunto de ideias. Por outro lado, eu tenho a ideologia, que é um instrumento de poder. Ou seja, pela ideologia, eu crio uma falsa visão da realidade, impedindo as pessoas de enxergar a realidade como ela realmente é, tá? E aí, por exemplo, quando a gente olha para o mundo escolar, acreditando que o mundo escolar é o lugar onde eu posso ascender economicamente e isso vai dar certo, essa é a visão ideológica da escola. Será que a escola só é realmente isso, esse lugar pelo qual eu vou ascender na vida? Se eu penso que ela é assim, eu estou comprando uma visão ideológica sobre a escola. Mas quando eu também paro para refletir que, infelizmente, a escola também pode ser um local onde as pessoas sofrem violência e onde a desigualdade social é reproduzida, eu estou quebrando essa máscara harmônica sobre a escola e vendo o que realmente a escola também pode ser. Isso funcionaria para qualquer outra instituição, para as instituições religiosas, para as instituições políticas, né? Ou seja, todas as instituições têm uma fachada ideológica e têm por dentro a forma como elas realmente funcionam e às vezes as ideologias ocultam o real funcionamento de como a vida está acontecendo cotidianamente. No século XX, essa discussão foi aprofundada pela Escola de Frankfurt, tá? Já falamos disso em outra aula, né? E aí, esses intelectuais da Escola de Frankfurt, principalmente Adorno, né, e o Horkheim, né, são autores da Alemanha, por isso esses nomes desse jeito, eles estavam ali analisando a forma como o capitalismo estava se apropriando da cultura, estava se apropriando dos meios de comunicação e como o capitalismo estava produzindo ideologias para ocultar os seus problemas e as suas contradições, tá? E aí esses autores é quem vão desenvolver tanto o conceito de indústria cultural quanto uma crítica à indústria cultural. Segundo eles, né, esses autores citados, na sociedade capitalista avançada, os meios de comunicação de massa, aqueles cujo objetivo é difundir mensagens de forma ampla, passaram a funcionar como fábricas de produtos culturais padronizados, com o objetivo de entretenimento e lucro, mas também de manutenção da ordem social existente. Então, quando você liga a TV e você tem um programa que está passando, que é feito para você rir, ou para você achar as coisas engraçadas, ou para ficar ali fazendo com que você, por exemplo, passe o tempo, né, já que você está meio que desocupado, percebam, o tempo inteiro, dentro do próprio programa, tem sempre um momento em que acontece o que nós chamamos de propaganda, né? Na verdade, existe uma expressão em inglês para falar da propaganda, que é o merchandising, tá? Professor, qual seria a diferença entre uma coisa e outra? No primeiro caso, que é a propaganda, existe ali um momento específico em que a TV, o rádio ou a internet estão fazendo a propaganda de uma mercadoria, de um serviço ou de um produto, tá? Aquele espaço ali de divulgação é para isso. A segunda opção, que é essa expressão que eu citei ainda há pouco, merchandising, é quando a propaganda está acontecendo, mas sem ser um momento de propaganda. Então, é porque o apresentador de programa está ali falando e ele fala de um produto específico, né? Ele fala de uma marca específica, ele fala de um serviço específico. Ou seja, em muitos contextos, os diferentes meios de comunicação, na TV, na internet, no rádio, né, em diferentes espaços. E as pessoas que trabalham nesses espaços passaram a usar os meios de comunicação não mais só para levar a informação e a reflexão, mas também para vender, né, pensamentos, valores e desejos, né, desejos de consumo, né, o consumismo como um valor de vida, tá? Esses seriam, né, um dos principais efeitos da indústria cultural, por isso que esses autores da Escola de Frankfurt, né, estão dizendo que os meios de comunicação em massa viraram fábricas de produtos culturais padronizados e produtos culturais padronizados totalmente alinhados com os valores da ordem capitalista. Filmes, músicas, novelas e programas de TV seriam produzidos para consumir
o tempo livre das massas e evitar a reflexão crítica. Olha que interessante, né? Bom, se por um lado a gente pode usar o nosso tempo fora do trabalho para ter acesso a processos formativos que nos levariam a um amadurecimento cultural, isso seria ruim para o sistema capitalista ou digamos, para a ordem política que está alinhada com o capitalismo. Por quê? Porque uma população que amadurece intelectualmente, ela tem mais condições de refletir criticamente sobre os problemas que enfrenta, sobre as violências que sofre e sobre as desigualdades, né, que as atravessam. Mas aí eu preciso de uma sociedade madura em termos intelectuais. E só é possível uma sociedade madura em termos intelectuais se ela tem acesso às condições para isso. Sabendo disso, que formação, estudo, né, pode promover a reflexão crítica nas pessoas, o que o capitalismo faz? Passou a usar os meios de comunicação para produzir o entretenimento midiático. Então, quando você fica aí horas e horas, né, eu, você e muitas outras pessoas, né, vendo, né, essas propostas de vídeo, né, no YouTube, no Instagram, no TikTok, né, que pouco informam e que mais distraem, né, a gente está entregando parte do nosso tempo, né, do nosso sofrido tempo, né, com muito trabalho, com muito esforço, cheio de cansaço, né, de compromissos, né, a gente está entregando o restante de tempo que a gente tem para esse entretenimento que você gostando ou não, eu gostando ou não, a gente se divertindo ou não com o que está vendo, ele vai esvaziar a nossa existência, porque ele nos impede, né, de pensar exatamente como criar condições de superar as contradições da nossa existência, e essas contradições, em muitos momentos, elas nos afetam direto ou indiretamente, né? Então, o que realmente se espera é que a população como um todo morra dessa isca, desse entretenimento vazio, né? Que nos impeça de pensar criticamente, né? E aí isso faz parte das estratégias do capitalismo que se manifestam através da indústria cultural. A indústria cultural, ao se articular com os interesses do capitalismo, contribui para a reprodução das desigualdades e para a formação de sujeitos conformados, e eu acrescentaria não só conformados, mas desinformados, tá? E aí esse é um outro problema que a gente passou a atravessar, né? Porque se antes a desinformação ela era algo que acontecia, por exemplo, muito mais numa interação face a face, alguém que te contava uma coisa errada, uma mentira ali, né? Presencialmente, ou então, quando saiu uma coisa errada no jornal, o jornal era informado e ele tinha que emitir uma errata, né? Para dizer que, olha, nós erramos. Eu acho que vocês já viram isso acontecer na TV, né? Quando acaba a reportagem, alguém diz, olha, só para corrigir, né? Na reportagem nós falamos isso, mas nós queríamos ter dito outra coisa, né? Então, muitos veículos de comunicação mais tradicionais, eles têm certas posturas éticas que faz com que eles o tempo inteiro estejam, de fato, comprometidos com o que foi dito e com o que realmente aconteceu. E aí, se dentro da indústria cultural e do capitalismo as pessoas estão sendo moldadas a serem conformadas, agora, além disso, as pessoas estão conformadas e desinformadas. Por quê? Porque as novas tecnologias da informação estão sendo utilizadas para produzir equívoco, mentiras, né? E falsas interpretações sobre acontecimentos mais gerais da vida cotidiana. Então, também é produto da indústria cultural. Não só a conformação, mas também a desinformação. E aí esses indivíduos conformados consomem sem questionar e aceitam a lógica de mercado como uma coisa natural, né? E aí isso explica, por exemplo, porque que muitos de nós... em muitos momentos, a gente se alinha com os valores e os interesses dos grupos que nos prejudicam, né? Isso é muito interessante. A gente vê que diferentes grupos acabam se associando, né, por conta da indústria cultural, aos pensamentos que são pensamentos e valores que realmente criam essa divisão na sociedade. Em tempos de redes sociais e plataformas digitais, muitos estudiosos contemporâneos apontam para o surgimento de uma nova fase, em que o conteúdo é aparentemente mais diversificado e interativo, mas segue operando sob lógicas algorítmicas,
e comerciais que orientam as visibilidades e os discursos, ou seja, parece que é você que está tomando aquela decisão, quando na verdade tem uma inteligência artificial que está tomando aquela decisão por você, tá? E chegamos ao fim de mais essa aula, tá? Espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso e que ele gere em você mais reflexões, né? E mais perspectivas de como pensar as relações. Muito obrigado, até a próxima aula.